Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza e o nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o nosso estudo sobre a nossa terceira lição da nossa revista de jovem deste segundo trimestre. Lembrando que estamos estudando sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. O título da nossa terceira lição, a realidade bíblica do pecado, tá? O nosso texto principal, o texto áureo, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resumo da nossa lição: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Os objetivos da nossa lição é nos levar a compreender o que é pecado, como se originou e o que é, nos conscientizar das consequências do pecado e nos mostrar também as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada, conscientemente, sem levar em conta que há algo a ser colhido a partir daquilo que plantamos. A lei da semeadura. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que se semeia, tudo que se planta, se colhe, tá? Então vamos tratar a respeito do pecado, né, sua origem e o que é que a palavra de Deus fala a respeito desta prática. O que ocasionou, o que levou o homem, tá, a decidir tomar um caminho diferente e as consequências de quem vive uma vida de pecado, tá? A Bíblia Sagrada, ela mostra a realidade daqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo. O nosso textuário está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo do 9 ao 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspide estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência, essa nossa natureza, o homem possui uma forte tendência a rejeitar o bem e praticar o que é mal, tá? A gente sabe que o homem é influenciado pelo diabo, pelo mundo, o sistema, né, anticristo, e pela sua natureza pecaminosa. Daí a necessidade de submeter-se a Cristo,
É o que Jesus vai dizer a Nicodemos: é necessário, registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 3, é necessário nascer de novo, tá? Uma nova mudança, uma mudança de mente, de atitude, de comportamento. Se não houver essa transformação a partir do interior, que só acontece pela ação do Espírito Santo na vida do cristão, não tem como ele mudar esta natureza pecaminosa, decaída, tá? Ele se submeter a Cristo se ele não se entregar a Cristo. O homem sozinho ele não consegue se salvar. Nós somos dependentes do nosso Deus. E tal prática de viver nessa vida distante de Deus, submerso no mundo da pecaminosidade, essa prática, obviamente, é que ela desagrada a Deus, tá? Essa prática do que é mal, chamamos de pecado. O pecado, ele se opõe, ele é uma afronta a Deus, tá? É algo que faz com que o homem se afaste do seu Criador. A gente observa, registrado lá em Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram, imediatamente os olhos deles se abriram e eles se envergonharam. Perceberam que havia feito algo errado, que foi a questão da desobediência, e imediatamente aconteceu a morte espiritual, que foi a separação, né, a quebra da aliança com Deus, e a morte física, que naquele exato momento a morte física entrou na terra. É certo que Adão não morreu ali fisicamente, morreu muitos anos depois, mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, a morte entrou no mundo, tanto a morte espiritual quanto a morte física. Então essa prática do que é mal, a palavra de Deus dá o nome de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus. É que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 7, aquilo que eu quero fazer, que é o certo para eu fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, minha natureza pecaminosa que habita em mim, né, o desejo da carne, ela tende a me puxar para fazer aquilo que não agrada a Deus. O primeiro tópico da nossa lição: o que é pecado, tá? E aqui é nosso comentarista da nossa lição, ele vai trazer alguns conceitos extras bíblicos, ou seja, filosóficos, sobre o pecado, tá? Então, esta corrente filosófica, ela defende que o pecado, ele é um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, tá? Se estes chamados oprimidos estiverem livres desta chamada opressão, esse nome que esta corrente, esse entendimento filosófico vai dizer, que se estas pessoas estivessem livres desta chamada opressão, não cometeriam pecado, tá? Outra linha de entendimento filosófica vai ensinar que ações como violência ou desajuste sexual têm uma origem ou não tem uma origem espiritual, ou seja, não existe essa ideia de mundo espiritual, de céu, de inferno, de demônios, de diabo. Não existe isso. Isso é uma invenção da mente humana. Isso é um misticismo, tá? Isso não é uma realidade, isso é uma utopia. Então, eles entendem que essa ideia de violência, de desajuste sexual não tem uma origem no espiritual. O mal não surgiu a partir de um personagem espiritual que enganou o homem, tá? E diz que esse entendimento é material, pois se o homem é fruto de uma
evolução. Esses elementos são traços característicos de animais passados ao homem geneticamente. E para outros pensadores, dessas correntes filosóficas, o pecado ele é uma ilusão a ser combatida por meio do conhecimento, da intelectualidade, tá? Pois para estes, essa linha de pensamento, se Deus não existe, tá? Logo a ideia de pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não vai existir, tá? O princípio de moralidade está alicerçado na palavra de Deus, os princípios morais registrados na palavra de Deus. Logo, se Deus não existe, não adianta, não tem princípios. Então essas correntes filosóficas vai rejeitar a ideia de pecado. O pecado é uma afronta contra Deus. Se Deus não existir, não vai existir essa afronta, logo não vai existir pecado, tá? Então a gente está entendendo qual é o conceito filosófico, do mundo, esses ensinamentos, que a ideia central é desconstruir o que a palavra de Deus ensina, que existe um Deus que exige do homem que ele siga princípios morais, éticos, e que ele observe as orientações dadas por Deus, porque o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, condena é pecado, é uma afronta contra Deus, o nosso Criador. A gente sempre fala que, como a ideia filosófica do homem que não tem Deus, o homem rejeita o Senhor, seu Criador, e quer assumir o lugar que só pertence a Deus. E a gente, observando a palavra de Deus, a gente aprende que o que levou o diabo à queda foi exatamente este pensamento: rejeitar a ideia de um Deus criador ou ser igual a Deus. O homem hoje, o homem moderno, o homem que tem a mente fora do padrão bíblico, ele rejeita Deus como seu criador, como seu mentor, como aquele que ele tem que prestar contas, e o homem se autodenomina, se declara independente. Ou seja, ele não aceita esta verdade de que ele tem que prestar contas a um Deus soberano que criou todas as coisas, tá? Então, a sociedade de nossos dias, ela rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade, que deve ser combatida. Ela vai atribuir a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que se deva fazer parte das nossas preocupações. Essa ideia de pecado, segundo esse entendimento filosóficos, que rejeita um Deus criador, essa ideia de pecado é apenas uma invenção da religião, como vai dizer o Karl Marx, a religião é um ópio do povo, ou seja, um meio de deixar as pessoas alienadas da realidade da vida. Então esse é o entendimento. O homem sem Deus, ele sempre vai querer assumir, se declarar, se rebelar contra o seu Criador, tá? Então, qual o conceito bíblico sobre o pecado? A Bíblia vai descrever o pecado como um ato de rebeldia do homem contra Deus, tá? O homem se declara independente de Deus, tá? O dicionário bíblico, Wycliffe, ele descreve que o pecado não é somente alguma coisa contrária
ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também ao contrário ao que Deus não quer que o homem faça, tá? A expressão mais utilizada para definir pecado é errar o alvo, ou seja, o homem peca contra Deus, contra si próprio e contra o próximo. Obviamente que pecar contra o próximo e contra si próprio também está pecando contra Deus, tá? Então, na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus ou rejeitar Deus ou declarar-se independente de Deus, não aceitar as orientações, né, os mandamentos, a lei do Senhor. E essa é uma definição mais forte sobre o pecado: rejeitar Deus como Senhor, querer ser dependente de Deus, não sabendo que todos, absolutamente todos, terão que comparecer um dia diante de Deus para prestar contas sobre os nossos atos. Novamente, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semeia, colherá. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que se planta, se colhe, tá? Então, Davi, o rei Davi, no Salmo 51, verso 3, ele vai descrever, né, depois de toda aquela situação que ocorreu com ele e Batseba, né? Davi exemplifica bem o que os escritores sagrados tinham consciência da existência do pecado. Ele vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, batendo na minha porta, querendo me arrastar para aquela vida pregressa, aquela vida de pecados distante de Deus, tá? É o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, que são as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o pecado, ele nos arrasta para a podridão, para tudo aquilo que satisfaz a natureza caída e que afasta o homem do alinhamento, né, da direção que a palavra de Deus nos dá. E qual a origem do pecado? Ou seja, de onde ele veio, como ele surgiu, tá? Então, o Antigo Testamento, principalmente no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 28, no livro de Isaías, vem descrevendo a origem, né, como iniciou a rebelião, a rebeldia, tá, da criatura contra o seu Criador, a criatura querendo ser igual a Deus, tá? Então, Satanás, ele mesmo, dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante a Deus. Ele queria ser igual a Deus, tá? Ele não queria que tivesse que prestar contas a alguém. Então ele decide, por conta própria, que a partir daquele exato momento ele não iria mais prestar contas a Deus. Ele seria independente de Deus. E o homem vem trilhando esse caminho desde a queda de Adão, tá? Então Satanás, ele decidiu que seria semelhante a Deus. Por isso ele foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal, a origem de todo o mal. Foi o momento que a criatura decidiu rebelar-se contra o Criador, tá?
O homem, a partir da queda, tem seguido este mesmo caminho, esta mesma direção. Rejeitar, não aceitar, não quer prestar contas, não quer admitir que depende de um Deus Criador. Então, Satanás foi retirado da sua condição de perfeição e tornou-se a fonte de todo o mal, conforme registra Isaías e Ezequiel, tá? Ezequiel também vem trazer essa alusão a respeito do anjo querubim, que era perfeito, era o padrão de perfeição, de beleza, o padrão de retidão, de perfeição. Mas se orgulhou da sua glória, da sua beleza, do seu poder e decidiu não aceitar mais submeter-se ao seu Criador, a Deus. E Deus não divide sua glória para ninguém. Então Satanás diz que era Ezequiel a dizer aqui que Satanás era perfeito, né, nos seus caminhos, né, o padrão de perfeição, até que se achou iniquidade nele. Está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, tá? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esses versículos aqui nos mostram que Satanás não é Deus, logo, não é para ser adorado, não é Deus, ele é criatura, embora ele se ache que seja um Deus, tá? E que o pecado pode corromper até mesmo a mais perfeita criatura. O orgulho, querer rebelar-se contra Deus, tá? Então, a raiz do mal está no orgulho, na vaidade, achar que é independente, que não deve nada a ninguém. Eu gosto sempre de pegar o exemplo da pandemia. Nós vivemos horrores no período da pandemia, mas a pandemia nos trouxe uma lição. Não adianta dinheiro, riqueza, posição, poder. Quando chega o momento de partir, tudo fica aí, tudo perece. Ou seja, não somos donos de nada, Deus é dono de tudo. Apenas administramos, não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Porque quando este fôlego sai de nós, em 2 dias estamos apodrecendo, tá? Então, o homem admita ou não, aceite ou não, ele é dependente de Deus. Um dia ele vai ter que comparecer diante do Criador para prestar contas de todas as ações que ele realizou, fez em vida, tá? Ninguém escapará deste grande dia. Agora, Satanás, privado da sua glória por causa da sua rebeldia contra Deus, dirige-se para transmitir este mal a outras 2 criaturas que foram criadas por Deus, que foi o caso do homem e da mulher, tá? Foram criados à imagem de Deus, mas estavam sujeitos, tá, ao mal. Deus não fez o homem um robô. Deus fez o homem e deu liberdade para ele escolher, para ele decidir. Então Deus mostrou aqui o caminho. Ele disse: de todas as árvores que estão no jardim dos frutos poderá comer, menos desta, porque no dia que dela comer, certamente vocês virão
a morrer. E foi justamente isso que aconteceu. Fizeram exatamente aquilo que Deus disse que não era para fazer. Então o homem foi feito à imagem de Deus, mas estavam sujeitos ao mal, pois não eram imunes ao pecado. E o que aconteceu? Foi a queda e o afastamento de uma vida perfeita, né? Livre de tudo que se caracteriza maldade, tá? Então o pecado ele provém de Satanás, o pai da mentira, conforme disse Jesus lá em João 48:44, né? E que peca e mente desde o princípio. Ele nunca foi firmado na verdade. Então todo aquele que se volta contra Deus está se voltando para o pai da mentira, para aquele que originou o pecado e a rebelião contra Deus. O segundo tópico da nossa lição, as consequências do pecado, tá? O homem, ele foi criado bom, ele não foi criado mal. Então, o ser humano, ele foi criado perfeito e sem pecado, tá? Num estado de inocência. Porém, o diabo, ele, como vai dizer Tiago vai dizer para a gente nos sujeitar a Deus e resistir, porque resistindo através da palavra de Deus, de uma vida de oração, de consagração, ele fugirá de nós. E Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, um meio para nos atrair a ele e fazer com que desobedeçamos a Deus e pequemos. Foi exatamente isso que ele conseguiu com Adão e Eva, tá? Então, o homem, ele foi criado num estado de inocência em que tanto ele como a mulher tinha consciência, né? Não tinha consciência do mal. Não existia o mal, mas o diabo achou uma oportunidade. A partir do momento que tiramos os nossos olhos de Deus, o diabo se aproveita destes momentos em que não estamos atentos ao que a palavra de Deus nos ensina, tá? Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez o homem reto, tá? Mas o homem cedeu à tentação e a partir da sua desobediência, aquilo que Deus disse que não era para eles fazerem, dando ouvido à proposta da serpente de Satanás de comer do fruto que Deus disse que não era para eles comerem, passou, né, o homem, através do homem, da desobediência, o mal passou a entrar na terra, atingiu o homem, atingiu a natureza, tá? Então a natureza geme, sofre, como diz o apóstolo Paulo, tá? O homem cedeu à tentação. Então em Gênesis capítulo 3 está lá nos contando, né? Nos conta que Satanás não obrigou. Quando a gente observa atentamente a passagem, Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus disse que não deveriam comer dele, né? Eles mesmos foram convencidos por Satanás a comerem do fruto, mas Satanás não forçou. Satanás lançou a isca, tá? Atraiu Eva, tirou o corpo de fora e deixou a mulher fazer o resto, e foi levar para o seu marido. E Adão também comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, tá? Então, a partir daí, aconteceu a degradação da raça humana, a partir do momento em que eles
comeram do fruto que Deus disse que não era para comer. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, está lá escrito: então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Ou seja, o pecado ele tira a inocência do ser humano. Eles viviam, mas não percebiam que estavam nu, porque não existia maldade no coração, na mente. A partir do momento que o pecado entrou, eles perceberam que alguma coisa havia mudado imediatamente e perceberam, olharam, viram que estavam nus. Surgiu a vergonha e foram tirar folhas de oliveira da árvore para se esconderem, se protegerem. Tá? Então, olha o estrago que o pecado provoca no homem. Tá? Então, os homens se tornaram violentos, gananciosos a partir daí, assassinos, desrespeitosos, né? Criaram imagens de deuses e daí surgiu todo tipo de mal, né? Porque a influência do mal, a natureza pecaminosa, a natureza independente de Deus, tá? Leva o homem para todo tipo de barbárie, tá? Para todo tipo de imoralidade, para tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, porque o diabo ele se opõe a Deus. Logo, quando o pecado entrou no mundo, deu legalidade para que o diabo agisse no sentido de influenciar o homem a viver uma vida contrária àquilo que Deus estabeleceu como princípio moral e ético. Nem tudo, obviamente, é culpa do diabo, tá? Então, tem coisas que o homem faz que o diabo não interfere, mas a origem do mal, a origem do pecado surgiu a partir da rebelião deste anjo querubim que se rebelou contra o seu Criador e depois influenciou o primeiro casal a desobedecer a ordem do seu Criador. Tá? Então, basta a gente observar a degradação do mundo em que vivemos. Vai de mal a pior. E a cada dia, o homem, a humanidade se rebela, né? Se afasta de Deus. Tá? Então, o pecado ele afetou não somente a humanidade, mas também, igualmente, o mundo em que nós vivemos. E é isso que o apóstolo Paulo vai discorrer lá na carta escrita aos Romanos, capítulo 8, né? Versículo 22, Paulo vai dizer que a criação, ela geme, ela aguarda ser redimida, porque o Deus havia dado autoridade ao homem, né? Para que ele administrasse a terra, que ele desse nome aos animais. A partir do momento que o homem pecou, toda a natureza passou a sofrer as consequências de uma desobediência do homem para com Deus. Então, a punição de Adão e Eva reflete a seriedade da visão de Deus quanto a qualquer tipo de pecado. Desobedeceram, imediatamente houve a separação, a quebra da aliança e foram expulsos do paraíso. Então, se Deus expulsou o primeiro casal, o casal que era inocente, né? Não tinha pecado do paraíso, o que Deus não fará com esses que vivem uma vida desregrada, né? Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que Deus diz, o que é certo e o que é errado, e continuam vivendo uma vida de rebelião contra Deus. Tá? Todos teremos que
colher os frutos das nossas ações. Mas a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, tá? Deus não tem prazer que pereçamos, mas se não obedecermos, se rejeitamos, tá? Há consequências para a rebelião. O Satanás ele foi expulso, né, dos céus e o destino dele foi decretado. Ele já está condenado, mas eu e você, nós temos a oportunidade ainda de nos humilharmos, né, diante de Deus e reconhecermos que precisamos de Deus, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos submeter àquilo que o Senhor Jesus nos orienta através da sua palavra. Então, para a gente finalizar aqui, resumindo, as consequências para quem comete pecado: a morte física e a morte espiritual, como já foi falado, entrou no mundo a partir da desobediência de Adão e Eva, tá? Tendo desobedecidos a Deus, tá? Eles se sujeitaram à morte e foi o fim da existência física, porque eles não morriam, tá? Viviam para sempre. Mas com a desobediência, com o pecado, a morte física entrou no mundo, a morte espiritual entrou no mundo. Então, todo aquele que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador está caminhando para a morte eterna. Não somente, né, eles, Adão e Eva, mas todos nós que somos descendentes do primeiro casal, herdamos a pecaminosidade de nossos pais, de Adão e Eva. Por isso Jesus morreu, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, tá? Então, a partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, a morte, né, foram transmitidos a todos os seus descendentes. Não existe, como vai dizer o apóstolo Paulo, um justo. Não existe nenhum sequer na face da terra. Por isso foi necessário Jesus morrer, para nos resgatar, né, para nos levar de volta à comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também por a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque por Adão, né, e sua descendência, por causa de Adão, toda a sua descendência, toda a humanidade, ela está sujeita, né, ela está envolta neste mundo de pecado. O nosso escape é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, e que ninguém chega a Deus a não ser por Ele, tá? Então, segunda carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está lá escrito: ao homem, ou aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, apenas uma vez, tá? Não tem esta ideia de reencarnação, não. Morreu, segue-se o juízo, não tem como voltar mais atrás, tá? Então, na morte, o ser humano tem suas conexões com este mundo cessados. Morreu, partiu, acabou. Vai aguardar o momento de prestar contas. Quem partiu com Deus vai para o paraíso. Quem morreu sem Deus, numa vida de pecado, de rebelião, já está sendo direcionado para um lugar de tormento, né, de dor, de agonia, tá? Aguardando neste lugar o dia que terá que prestar contas a Deus e ser lançado numa eternidade de sofrimento pelos séculos dos séculos. Então não é
brincadeira, tá? Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a chamada morte espiritual, que é a separação entre o homem e o seu Criador. E esta é a chamada segunda morte, que é a perdição eterna, que é uma eternidade sem Deus, para sempre, pelos séculos dos séculos, a chamada morte espiritual. Tá? Então Jesus nos deu o escape. Todo aquele que vem a Cristo, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e permanece nele, tem vida eterna. Tá? Mas quem não quer, quem rejeita, a gente está se auto-condenando. Então, a perdição eterna ela se dá justamente após a nossa morte física, né? Findou a vida aqui, vai colher o fruto, bom ou ruim, daquilo que semeou em vida, tá? Fim da existência do ser humano, resta apenas uma eternidade com ou sem Deus. Então a perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu de Deus, rejeitou, se rebelou em vida, tá? Em vida, tá? Rejeitou, tem que arcar com as consequências, né? Quem não se arrependeu dos seus pecados, das suas ações e não aceitou a mensagem do Evangelho da salvação trazida por Jesus Cristo, já está se condenando, já está se autocondenando. É o que Jesus vai dizer lá no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos. Então Jesus vai dizer, quem não crê em mim, já está condenado. Então não é Jesus que condena o homem, é o homem que se autocondena, quando ele rejeita o sacrifício do Filho de Deus. Então, onde passaremos a eternidade dependerá das nossas ações nesta vida presente, céu ou inferno. A gente decide enquanto estamos vivos. Tá? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, descreve o destino dos ímpios, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, né? Como algo terrível que vai além de toda a imaginação humana, né? Tão terrível é o destino daqueles que se rebelaram, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia vai descrever como trevas exteriores, onde haverá choro, ranger de dentes, né? Por causa da frustração e do remorso, né? Do remorso ocasionados pela ausência da presença de Deus, onde não existe mais socorro, onde não existe mais esperança. Pelo século dos séculos, do século dos séculos, não existe nem uma única chance de escapar desta eternidade, né? Mas enquanto estamos vivos, Jesus está dizendo, vinde a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará aos céus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que semeamos, a gente colhe. A Bíblia Sagrada, ela não omite a origem do pecado, como ele iniciou e como ele entrou no mundo, tá? Então, o diabo se rebelou contra Deus, arcou com as consequências. O homem desobedeceu a Deus. Se ele não se arrepender, ele arcará com as consequências das suas ações. Então, se você ainda não é cristão, eu te convido a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Jesus está voltando. E onde passaremos a eternidade, decidimos enquanto estamos vivos. Sem Jesus não existe vida eterna no paraíso ou no céu. Sem Jesus não tem como chegar a Deus, tá? Então que Deus te abençoe,
que façamos essa reflexão. O pecado existe e ele nos afasta de Deus. Precisamos nos humilhar e reconhecer e nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.